Fala aí, galerinha do 7º ano, tudo bem? Professora Eliana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão de geografia da 4ª unidade, tá certo? 7º ano. Vamos falar um pouquinho, né? Continuar falando sobre as regiões geoeconômicas do Brasil, tá? Vimos a região Nordeste na unidade passada e nessa unidade falaremos sobre a região Centro-Sul e sobre a região amazônica do nosso Brasil, tá certo? Analisando aí os complexos regionais. Nesse caso, o complexo regional do Centro-Sul, que corresponde a essa região aqui vermelhinha, né, em destaque, beleza? Algumas características gerais da região Centro-Sul, né? A região Centro-Sul do nosso país, ela ocupa aí cerca de 25% do território nacional. Ocupa também a maior parcela da população do Brasil, tá certo? Cerca de 60% dos 100% que existe, né? Isso porque a região Centro-Sul, ela tá abrangendo 3 regiões: Centro-Oeste, Sudeste e o Sul do país, tá certo? Existe uma diversidade natural bastante diversificada, econômica e social também, beleza? O grande crescimento econômico da região faz com que ela seja uma das regiões aí mais ricas do Brasil, tá certo? Com um crescimento econômico muito interessante. Isso muito em prol da industrialização que se estabeleceu naquela região e também da modernização agrícola, principalmente na área do Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, por ali, tem uma atividade industrial voltada para a agricultura muito forte, tá bom? A expansão da agropecuária, né, em direção à região do Centro-Oeste, principalmente no que diz respeito ao plantio da soja, tá bom? E também, né, podemos atrelar esse desenvolvimento econômico, social e tal, esse crescimento econômico e social, principalmente a mudança, tá certo, da capital, que deixa de ser, né, Rio de Janeiro e passa a ser Brasília, tá bom? Então, Rio de Janeiro deixa de ser capital e passa a ser Brasília no governo de Juscelino Kubitschek, que tinha a ideia, tá bom, de povoar, de desenvolver economicamente o centro do Brasil, ou seja, a região Centro-Oeste, tá bom? A construção e organização desse espaço, né, da região Centro-Sul. Bom, no século XVIII tiveram algumas atividades de bastante destaque, que era atividades de mineração na região, né? O encontro aí do ouro e do diamante, da prata, né? A busca por esses metais preciosos fizeram o século XVIII, tá certo? Apresentar-se como os séculos gloriosos. Por quê? Porque foi nesse momento que Portugal, de fato, encontra ouro, prata e muitos minérios extremamente valiosos na região, principalmente de Minas Gerais, tá? Que recebe esse nome justamente pela grande extração do ouro que tinha e ainda tem uma grande concentração de minérios até os dias de hoje, beleza? Essa mineração ela foi praticada não só em Minas Gerais, como também no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, beleza? Abastecimento da população, né? Abastecimento da população está muito voltada aí às atividades agrícolas, pecuária e o comércio, beleza? Que se estabeleceu na região. A mudança do eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul foi primordial também aqui no século XIX, né, com a chegada da família real para o Brasil. Quando a família real chega para o Brasil no século XIX, acaba transferindo a capital, que era Salvador, né, que o Nordeste foi um centro econômico muito importante no início da colonização, mas depois, com a queda do açúcar, acabou se tornando, né, a segunda região mais desenvolvida economicamente. Então, quando a família real vem para cá,
Salvador deixa de ser capital e o Rio de Janeiro ganha esse título, né? Em 1950, com a figura do presidente Juscelino Kubitschek, Rio de Janeiro deixa de ser capital e Brasília passa a ser a capital oficial do Brasil. Beleza? Século XIX existe aí uma decadência da mineração, do açúcar e do algodão, 3 atividades econômicas essenciais para a economia brasileira, beleza? Em contrapartida, né, o que crescia muito, principalmente na região de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, era o café, que vai ser o principal produto durante o século XIX, beleza? Continuando aqui, né, a construção e a organização do espaço, temos aí o café, tá certo? Que vai utilizar a mão de obra escrava e depois a mão de obra imigrante europeia. Isso por quê? Porque os países europeus estavam passando por fortes crises econômicas, tendo uma série de desempregados, e a galera via aqui no Brasil a oportunidade de mudar de vida, a oportunidade de enriquecer, a oportunidade de todas essas características, tá bom? Foi construída aqui, né, para o escoamento do café, ferrovias e estradas do interior para os portos de Santos e do Rio de Janeiro, né, o que fez formar vários núcleos de urbanização, ou seja, várias cidades surgiram a partir dessa ideia, né? O café deixa a mão de obra escrava, adota a mão de obra imigrante, tá bom? Constrói ferrovias e estradas, beleza? E também acaba criando, claro que de forma espontânea, os núcleos de povoamento. Até que em 1929 ocorre uma grande crise mundial, tá certo? Corresponde à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e isso vai afetar diretamente o Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos vendiam muito produto para a Europa nessa época, 1929. Aí o que foi que aconteceu em 1929? Bom, a Europa deixou de comprar os Estados Unidos, que comprava a produção de café do Brasil. Com isso, tá certo, os investimentos em indústria, capital acumulado e infraestrutura, mão de obra qualificada e de mercado foi muito reduzido, galera. E isso fez com que o Brasil acabasse sofrendo crises econômicas voltadas aí ao que tinha acontecido em Nova York, né? Então vejam como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York afeta não só os Estados Unidos, né, mas como o mundo inteiro, beleza? Falando agora sobre os aspectos naturais da região, né? Um dos aspectos naturais da região que mais vai cair é a questão do clima subtropical, beleza? Então, assim, nós vamos ter diferentes tipos climáticos na região centro-sul, tá bom? Mas um clima que vai trazer aí uma característica completamente diferenciada e uma pegada europeia é o subtropical. Por que o subtropical? Porque o subtropical vai ter queda de neve nos períodos de inverno mais severo, tá certo? Esse clima está presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Veja aqui, e no nortezinho ali, no sul de São Paulo, ainda pega um pedacinho, né, do clima subtropical, beleza? Esse clima é caracterizado por 4 estações do ano bem definidas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, né? E períodos assim de invernos bem, quando ele diz aqui, ó, estações do ano bem definidas, é porque o inverno vai ser um inverno rigoroso com queda de neve, possivelmente, beleza? Uma outra característica bem interessante é que esse tipo climático, ele produz uma vegetação chamada de mata de araucárias ou mata de pinhais, tá bom? Que vai predominar principalmente na região sul do país, onde hoje, infelizmente, a mata de araucária é quase inexistente por conta da questão da retirada de sua madeira de forma muito predatória, beleza? Então, se ligar aí no clima subtropical entre todos eles e na região de vegetação de matas de araucárias, que são essas daqui, beleza? Então, viu
essa imagem corresponde aí, viu essa imagem, né? Corresponde às matas de araucárias, que são pinhais, né? São pinheiros presentes na região sul do nosso país. Belezinha? Falando um pouquinho sobre a região geoeconômica amazônica, né? Professora, a região geoeconômica da Amazônia corresponde à maior região, sim, a maior região. Isso porque essas áreas são áreas muito grandes e correspondem ao domínio morfológico da Amazônia, né, da floresta amazônica. No Nordeste, a presença da caatinga. Na região Centro-Sul, a vegetação que se destaca é o cerrado, beleza? As matas de araucária estão presentes aqui, ó, no sul do país. Já na região amazônica, como o próprio nome está dizendo, a atividade, quer dizer, a formação morfológica, né, que mais se destaca corresponde aí à floresta amazônica, beleza? Os estados que fazem parte dessa região geoeconômica são todos os estados do norte, ou seja, os 7 estados da região norte do nosso país, tá? Com exceção do Tocantins, do sul do Tocantins, né? E quase todo o Maranhão, beleza? O Maranhão, lembrando que é um estado do Nordeste, mas ainda pega um pedacinho de floresta amazônica, e o sul do Tocantins, tá certo? Pega um pouquinho de cerrado presente ali naquela região. Aqui nós temos uma imagem, tá certo, aérea da floresta amazônica, muito famosa, né, por ser recortada aí por vários rios e tal. Então sempre o que se apresenta pra gente são a copa dessas árvores, beleza? Então assim, vai ser a característica mais marcante dessa região, é a vegetação, né? A vegetação e a quantidade numerosa aí de rios na região, tá certo? Continuando a falar sobre esse complexo regional, a Amazônia, ela é tão gigante que corresponde a cerca de 58% do território brasileiro, beleza? Aqui nós temos imagens, né, da quantidade de água que se tem embaixo, uma capacidade hídrica gigantesca, não só superficial, como os rios que nós estamos vendo aqui, como subterrânea, ou seja, embaixo da terra, os aquíferos e os lençóis freáticos, como também, né, através das nuvens, os chamados rios voadores. Existe uma grande concentração de água nesses rios também, tá certo? Isso porque a evaporação e a evapotranspiração são muito intensas na região. Infelizmente, aqui do lado nós temos uma imagem que representa aí a degradação, ao desmatamento presente nessa gigantesca floresta, tá bom? Os aspectos naturais, né? Os aspectos naturais correspondem aí ao clima equatorial e tropical dessa região, tá bom? Mas o clima equatorial é o que mais vai se destacar. Por quê, professora? Porque a linha do Equador passa exatamente abaixo dessa região, beleza? Domínios das terras baixas, né? São terras baixas, correspondentes às planícies, floresta equatorial e bacia amazônica, que é um conjunto de rios que alimentam o rio Amazonas, beleza? Principais problemas que acontecem na região, né? A questão do povoamento, por ser difícil acesso, né? Serem áreas muito alagadas, existe uma questão de disputa por posse muito forte na região, né? Então existe ainda uma briga entre proprietários e índios e tem muito esse fator. O fator relacionado ao desmatamento e às queimadas, né? Então isso também é algo que vem tentando ser combatido, né? Mas isso acontece em grande quantidade. Poluição dos rios pela mineração. A região é muito rica em minérios, o que faz com que várias empresas de mineração vá para lá, tá certo? Só que aí a poluição dos rios por conta da mineração é um cuidado que deveria se ter as empresas que utilizam aí esse recurso. Hoje a Amazônia é fronteira de expansão agrícola, tá certo? Então vejam que mais uma vez a agricultura aparecendo aí. Complexo regional da Amazônia, né? Aspectos humanos e econômicos.
Existe uma baixa quantidade de pessoas na região, então baixa densidade demográfica significa poucas pessoas na região. A economia é voltada principalmente para o extrativismo, como vimos nas aulas anteriores, tá? Seja ele o extrativismo mineral, seja ele o extrativismo vegetal, seja ele o extrativismo animal, beleza? Apresenta crescimento industrial apenas na Zona Franca de Manaus, que é uma região criada para que a área norte do país fosse assim um pouquinho industrializada, mas se relacionada com os outros estados do Brasil, ainda é muito, precisa melhorar bastante, tá certo? E apresenta a maior concentração de povos indígenas. Quando os indígenas foram ocupados aqui no litoral, eles saíram fugindo para o interior até que se refugiaram na floresta amazônica, tá? Vai cair sim uma questãozinha relacionada aos tipos de mata presentes na Amazônia, tá certo? Então, mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Mata de terra firme, regiões altas distantes dos rios. Firme, terra firme. Área que não ocorre inundação. As árvores são o quê? Altas. Vejam que árvore do caule gigante aí, várias pessoas tentando abraçar a árvore para mostrar a grandiosidade dela, né? Mas também vai se apresentar várias diversidades aí. A mata de várzea, né? Essa já fica em locais mais baixos, tá? E nos períodos de chuva alagam. Nos períodos de estiagem secam e no de chuva alagam, tá bom? Corresponde como se fosse a um pântano, uma área alagada, melecada, beleza? E a mata de igapó, né? A mata de igapó, os solos estão sempre alagados, sempre. Nunca tem um momento para respirar, absolutamente não, tá bom? Nós temos aqui a presença da Vitória Régia, né? Nós vamos ter alguns rios próximos ao mar, vai ter aí a presença do manguezal, né? Que corresponde aí a uma vegetação que é responsável por retirar o sal, né, da água que vem extremamente salgada, beleza? E nós temos aqui a presença, senhores, da pesca, mostrando, né, a questão de um Palafu Itaí que foi quase submerso. Por quê? Porque nos períodos das cheias o rio cresce tanto que acaba submergindo algumas casas, beleza? Então, senhores, essa foi aí a nossa revisão 7º ano. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, tá certo? Espero também que os senhores estudem para que possamos fazer aí uma excelente prova, beleza? Para vocês um beijão, fiquem com Deus, tá? Queria deixar registrado também o meu agradecimento pelo carinho dos senhores, as belíssimas mensagens que foram postas para mim na sala Google, tá? Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um cheiro no coração de cada um. Bye, bye. Tchauzinho.